Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos voltando aqui na Tretes para mais um Tretes Responde e para tocar em um tema que talvez seja polêmico, divide opiniões com certeza, mas a informação é a seguinte: Léo Link, goleiro reserva hoje do Atlético, negocia para ser jogador do Botafogo, né? Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo olha com bons olhos, quer o Léo Link para a próxima janela de transferências, uma vez que provavelmente o Gatito Fernandes, que é o goleiro reserva hoje do John, se aposente ao final desse ano, né? O Léo Link tem contrato até o final de 2026 com o Atlético, então seria, se necessário, aí, o pagamento de uma multa para transação, um pagamento de uma taxa de transferência, né? Para que o Léo Link deixasse o Atlético nesse momento. Para deixar o crédito e informação do Globo Esporte, certo? Agora a grande situação é a seguinte: se for vendido o Léo Link, acerta o Atlético? E tem alguns pontos que a gente tem que tocar, tem alguns pontos que a gente tem que pensar, e talvez o primeiro deles seja: quais são os goleiros do Atlético disponíveis nesse momento? Né, o Atlético tem o Mikael, que em algum momento ou outro será vendido pelo Atlético, e aí a grande situação é quando, né? Porque se isso vai ocorrer agora, nesse final de ano, aí o Atlético teria que ter uma reposição no gol, porque perderia tanto o titular quanto o reserva. Né? E aí teria que ser uma boa reposição, uma posição de nível, pelo menos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, é provável que não aconteça, porque o Mikael tem sondagens de times europeus, times ingleses, etc. E não é uma janela de muito investimento. A janela do meio da temporada europeia, final do ano, né? E o Mikael tende a sair como o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, futebol sul-americano, passar inclusive o que foi a venda do Bento na metade dessa última temporada de 2024 por 107 milhões de reais, né? Então tudo isso entra na conta, tudo isso começa a gente a somar esses fatores para entender, ou talvez o Mikael permaneça no Atlético para 2025, pelo menos até metade de 25, talvez o Atlético consiga inclusive manter o goleiro por mais tempo. Logicamente, o Mikael é um ativo do clube, o Atlético quer sim contar com o Mikael, não procura times para vender o Mikael nesse momento, só que se chegar uma proposta completamente recusável, aí não vai ter como, né? Então, enfim, o Mikael deve permanecer sim, tá? O Mikael deve sim permanecer. E aí, além do Léo Link, o Atlético também tem o goleiro Matheus Soares, né? Que é bom goleiro, da base, nunca jogou como profissional, mas foi parte da relação do Atlético ao longo de toda a temporada. E o ucraniano Maxim, né? Maxim que tem aí a atuação no Sub-20 mais recentemente e tal. Goleiro também que tende a jogar a copinha na próxima temporada, o goleiro Maxim, certo? Então, aí que tá. Mikael, Matheus Soares e Maxim dão conta de uma Série B? E se o Mikael lesiona, quem joga? Né? Talvez seja uma questão da gente começar a entender. O Léo Link não é descartável. E talvez muita gente considere dessa maneira, mas eu não considero. Não acho que o Léo Link seja um goleiro descartável no cenário em que o Atlético está. A gente fez até a live recentemente, tinha lá o não faz falta, né? O Léo Link faz falta se deixar o Atlético hoje. Porque o Atlético não tem outro goleiro já que tem atuado profissionalmente, certo? Isso é um ponto muito importante. E lógico, não dá pra gente fechar os olhos para um potencial que existe. O Léo Link na temporada 2023, temporada passada, né, que será retrasada daqui a alguns dias, o Léo Link foi muito bem. Quando o Bento não pôde jogar, ele assumiu a responsabilidade, conseguiu fazer grandes defesas, grandes jogos, salvar o Atlético em determinados momentos. O Léo Link foi bem, mostrou potencial. Nesse ano, enquanto o Bento estava na Copa América, o Léo Link também foi bem. E aí o peso mental em toda essa situação complica depois da saída do Bento. Quando ele se torna o goleiro titular, ele dá entrevista, inclusive pergunto a ele em algumas oportunidades sobre isso, e ele fala que realmente sente um pouco, fica nervoso e tem falhado. Né? Falha recorrentemente, causa alguns resultados ruins para o Atlético nessa temporada. Né? Então existe o potencial e ninguém desaprende a jogar bola. Mas existe também a questão mental, né? Então já falamos de, o Léo Link não é descartável, porque existem opções, mas as opções nunca foram testadas profissionalmente, né? Então o Léo Link, a princípio, não é descartável. O Léo Link tem, sim, potencial, mas o Léo Link tem uma questão mental muito complicada. E assim, algumas coisas falam sobre isso, algumas coisas somam a esse ponto, né? A maior delas, o episódio da lesão contra o Juventude, né?
e aí, logicamente, se comprovado que não houve lesão, se comprovado que não teve lesão, o que me parece que aconteceu, porque no jogo seguinte o Atlético atua com o Laurin como goleiro titular contra a equipe do Belgrano, em Córdoba, e pô, me desculpa, se houve lesão, ele não estaria jogando 3 dias depois, né? E como o Atlético não oficializou a situação, a gente tá livre para especular. A gente tá livre para pensar o que dá para interpretar dessa situação, porque o Atlético não divulgou o boletim médico, não fez nada. Então, assim, é estranha demais a situação. E se a lesão não ocorreu, se fica provado que o Léo Link não teve lesão, cara, ali era afastamento. Ali deveria ter sido um afastamento, logicamente. Não havia a certeza de que o Mikael conseguiria assumir uma responsabilidade numa briga que já era e já se encaminhava a ser contra o rebaixamento, né? E ainda vivo na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e etc. Então, sabendo disso agora, talvez o Atlético tivesse tomado outra medida, tivesse afastado o Léo Link naquele momento. Mas não aconteceu. Né? Enfim, diz muito sobre a questão mental. Porque é um cara que, pô, vinha falhando, pá, faz um jogo bom, né? Ele falha, por exemplo, contra o Grêmio, muito feio, inclusive, e aí contra o Bragantino no jogo seguinte ele vai muito bem. E aí se emociona, dá um abraço muito forte no Mikael, estava na beira do campo, inclusive, naquele momento, né? E assim, é uma montanha-russa de emoção, é um cara que é muito dos extremos, é um 8 quando faz um jogo muito ruim e 80 quando faz um jogo muito bom. E o mental vai ficando cada vez mais desgastado com isso, né? E aí quando vê que falhou contra o Juventude, escorregou, ali talvez não tenha sido nem intencional. Talvez tenha sido só uma reação do cara naquele momento e aí, pô, ele pode ter se arrependido disso. Inclusive, gostaria de ouvi-lo falar. Porque depois disso ele não falou mais. Não deu mais entrevista, pelo menos é o que eu me recordo, né? Gostaria de ouvi-lo falar sobre isso. E essa aqui é a grande situação. O mental do jogador, e aí dá pra gente pegar momentos em que ele usou as redes sociais de uma maneira que pode ser interpretada errada, porque, pô, por exemplo, a questão do Nicão, o Nicão posta o afastamento dele, o Leonic comenta em apoio, depois apaga o comentário, logicamente, isso não existe. Isso não existe. Isso não pode acontecer. O Leonic postar, pô, o meu retorno vai ser enorme, vocês não estão preparados, algo assim, isso não existe. Porque, primeiro, não é profissional que isso aconteça. E segundo, cara, o goleiro titular é amigo dele, é o Mikael. Ele tá desrespeitando o cara que é o titular da posição hoje. Porque, querendo ou não, eles concorrem, né? Então, assim, isso também não pode acontecer. E outra coisa, né? É importante a gente pensar em clima, não fora, tá? Não fora, não o externo. Porque, pô, se a gente fosse pegar clima externo, eu não gosto de considerar, tá? Porque se a gente fosse pegar o clima externo para os jogadores do Atlético, ninguém vai ficar. E é inviável você jogar uma próxima temporada sem ninguém no elenco, né? Pô, o Coelho já deveria ter sido negociado há muito tempo se fosse levar em conta apenas o clima externo, né? Agora, o clima interno, isso é informação, o clima interno para o Léo Link não é bom. O clima interno no Atlético, a questão mental, tudo isso se soma no momento em que você pensa, tá, talvez manter o Léo Link no elenco não seja uma boa opção. Então você tem lados, tem um lado da história, um lado dessa moeda que fala, pô, o Léo Link tem potencial, ninguém desaprende, ele pode voltar a esse teto, é um goleiro muito jovem, né? E, logicamente, o Atlético ainda precisa do Léo Link para ter um elenco competente para jogar a Série B. São 2 pontos. Mas a questão mental que é muito complicada e a questão, logicamente, do clima internamente, principalmente depois do episódio do Juventude, também jogam contra, né? Agora, se o Botafogo viu algo, e o Botafogo tem lá um dos melhores departamentos de scout, melhores departamentos de observação de jogadores do país, é que existe algo, né? Pelo menos tende a existir no futuro. Então, talvez o Atlético não precise se livrar desse ativo. E aí, para colocar a minha opinião de fato sobre isso, né? Eu não negociaria. Eu não negociaria. Por quê? Quais são os 2 problemas que o Atlético tem que resolver em toda essa situação? Questão mental. A gente sabe, né? O Léo Link faz acompanhamento psicológico e tal, e quando um jogador fica mais experiente, a tendência de que isso melhore, né?
Jogador jovem normalmente tem esse problema, e todo mundo, quando é mais jovem, tem esse problema, e aí você vai evoluindo, você vai melhorando. Tá? E o clima internamente é muito tranquilo de resolver. Porque o comando técnico já mudou. Já mudou. Já vai mudar. Já é panos limpos, certo? Agora, o elenco também vai mudar muito. Vai mudar demais. Então talvez seja algo factível de resolver também. E aí sobram potencial e sobra exatamente a grande questão desse todo caso Léo Link, que é a necessidade de ter um goleiro reserva em mínimo nível para não competir com o Mikael, porque não vejo esse cenário, mas exatamente ser uma opção para quando o Mikael não puder jogar. Isso vai acontecer, fatalmente vai acontecer. Enfim, eu não negociaria, acho que é um cara que ainda pode somar nesse time do Atlético. Para goleiro tem tempo, tá? E outra coisa, né? Tem identificação, né? O Léo é atleticano, um jogador que já falou algumas vezes que torce para o clube desde muito cedo, que é um cara que quer fazer história pelo Atlético, então tem o desejo, né? Teria pelo menos o desejo de permanecer no clube. E para goleiro, o tempo passa muito mais devagar na carreira de jogador, né? Eu não negociaria hoje, tá? Dependendo, se for uma proposta extra classe do Botafogo pelo Léo Link, dá para pensar, dá para negociar e afins. Mas eu não negociaria porque é um jogador que ainda existe o potencial, ainda existe a necessidade de tê-lo no elenco e tem questões não fáceis, mas factíveis de resolver na questão mental e na questão do clima interno para a permanência do jogador. Fechou? O que você acha? Você venderia o Léo Link ao Botafogo para esse 2025 ou você acha que permanecer com o Léo Link no elenco é algo viável? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e valeu!